Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, onde eu falo de teologia, fé, cultura e ciência. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o anticristo. Esse é o nosso vídeo número 2 sobre o assunto. Muitas pessoas acreditam que o anticristo será um líder político ou militar que vai vir da Rússia e que fará uma aliança com outros países para atacar Israel e a igreja nos últimos dias. Mas será que isso é verdade? Será que a Bíblia confirma essa teoria? Vamos ver o que ela diz. Ezequiel capítulo 38 e 39, nós temos uma profecia sobre a invasão contra Israel. Ela é liderada por um personagem chamado Gog, que é da terra de Magog. Ele se alia com outros povos como Meseque, Tubal, Pérsia, Cush, Put, Gomer e Togama. Ele tenta destruir o povo de Deus, mas Deus o detém e derrota os invasores, mostrando seu imenso poder e grande glória. O anticristo é Gog, e por algumas razões. Vamos ver agora em Ezequiel do capítulo 38 em diante, do verso 15 em diante, para a gente poder estar vendo essa questão. Virás, pois, do teu lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo, todos montados a cavalo, e grande ajuntamento, e exército poderoso, e subirás contra o meu povo, o povo de Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Não és tu aquele que eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos, que te trazia contra eles? Está escrito em Ezequiel do capítulo 38, do 15 até o 17. Repare aqui que Deus ele vai declarar duas coisas. A primeira é que o anticristo ele vem do norte, e que Deus ele mencionou isso anteriormente em várias passagens da Bíblia. Eu vou deixar aqui do lado aqui todos os versículos bíblicos referentes a isso, tá? Vai acompanhando aqui, tá? Que eu vou estar mostrando aqui para vocês todos esses versículos aí, né? O segundo é que Deus confessa abertamente que é esse personagem que ele estava falando o tempo todo que traria a terra de Israel. Então, pessoal, nós não precisamos de mais versículos para comprovar que o anticristo é Gog, porque o próprio Deus está dizendo que Gog ele é o anticristo, pronto, acabou. Então, a própria autoridade do assunto, o autor da Bíblia está falando sobre isso aqui. Então, nós não precisamos mais falar sobre o assunto, porque o assunto dentro do contexto, do pretexto, do contexto, do pós-texto, está nitidamente nos falando a mesma coisa, né? Deus está dizendo claramente que Gog é o anticristo. Só que o problema todo, pessoal, é que muitos teólogos, eles querem atribuir que o Gog, ele é a Rússia. Ou seja, a terra de Magog, alguns intérpretes eles querem dizer que é a Rússia, se baseando numa tradução forçada do hebraico da palavra Ros, ao invés de usar Rosh, né? Tem uma diferença muito grande isso aí. Pois a palavra Ros, ela sofreu algumas morfologias e ela ficou parecendo com a palavra Moscou. Então daí a ideia e algumas pessoas colocarem que a Rússia ela é o Gog, simplesmente porque traduziram de forma equivocada e a palavra Ros acabou se transformando em Moscou nos dias de hoje. E aí dá-se a ideia então de que é a Rússia, mas na verdade não é. O correto da tradução Rosh, a palavra Rosh em hebraico, é Rosh, né? Significa chefe, cabeça, fonte, líder e etc. Um bom exemplo é na expressão Rosh Hashanah, que marca o início do Ano Novo Judeu. É considerado o dia mais santo, por ser o primeiro dia santo do ano. Significa literalmente cabeça do ano, ou início do ano. Em Israel, há sacerdotes e sumos sacerdotes. A palavra hebraica que traduz para sumo é a palavra Rosh. Significa algo como sacerdote-chefe, ou o principal dos sacerdotes. Essa palavra Rosh, ela aparece 39 vezes só no livro de Ezequiel. E ela é traduzida em nossas Bíblias por cabeça, como nós podemos ver em Ezequiel capítulo 1, verso 22, capítulo 5, verso 1, né? Geralmente dito como por cimo, por cume. Em Ezequiel capítulo 6, verso 13, ela é traduzida como os mais finos ou os mais refinados. Em Ezequiel capítulo 27, verso 22, por princípio. Então, nós vemos claramente que essa palavra Rosh, no original hebraico, ela vai significar cabeça, né, ou líder, né? Então,
essa tradução aí forçada que leva as pessoas a acreditarem aí que Gog é a Rússia é muito forçado, não tem como ser. Uma curiosidade é interessante o seguinte: uma vez que eu acreditava que o anticristo venha da Rússia, eu peguei uma régua e estava explicando pro meu sogro que o norte da terra era a Rússia. Aí eu peguei a régua, pessoal, e coloquei em Jerusalém e posicionei a régua no mapa mundi. E é interessante que quando eu fiz isso, eu caí do cavalo, porque quando eu posicionei assim a régua, em vez da Rússia estar bem na ponta aqui, a Rússia não estava. Você pode ver que quando você pega a régua e você coloca no mapa mundi, a régua ela faz isso aqui, ó. Ela faz isso aqui para a Rússia. Então a Rússia não está no extremo norte da terra, como dizem as profecias bíblicas, tá? Você pode fazer essa experiência aí na sua casa. Então, ou seja, a questão toda aqui não é a palavra em si, mas é a área geográfica. Então, resolvida a questão, vamos entender melhor agora o seguinte, ó. Magog, Meseque, Tubal, Goma e Torgama, eles são filhos ou netos de Jafé, que é um dos filhos de Noé, e que esses nomes se referem aos povos que habitaram a região da Ásia Menor, que hoje correspondem à Turquia, a Armênia e a própria Rússia. Entretanto, um fato passa batido. Um personagem que ele não é mencionado na profecia, mas que ele é essencial para nós podermos entendê-la, que é Askenaz. Askenaz é outro filho de Gomer, o irmão de Togarma. Ele é considerado o ancestral dos povos germânicos que deram origem aos povos escandinavos, aos anglo-saxões e aos eslavos. Os eslavos eles são os que habitavam a região da Rússia, da Ucrânia, da Bielorrússia, da Polônia, da Sérvia, da Bulgária e de outros países do leste europeu. Se a teoria de que o anticristo vem da Rússia ela fosse verdadeira, Askenaz ela deveria estar na lista dos aliados de Gog, certo? Deveria estar escrito nesses versículos que nós lemos inicialmente, mas ele não está. Por quê? É interessante que quem gosta da cultura de Israel já deve ter ouvido falar sobre os judeus askenazes ou askenazitas, que foram judeus vindos da região da Rússia, da Polônia, da Sérvia, etc. Então nós concluímos que Gog é o anticristo, mas ele não vem da Rússia. Se você quiser ver mais sobre o assunto, eu gostaria de convidar você a ver o meu vídeo de qual país virá o anticristo. Então, veja esse vídeo, eu vou deixar aqui disponibilizado para você. Visite meu canal e você vai estar vendo esse vídeo lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse vídeo para você estar vendo lá, tá? Então, meus irmãos, não se deixe enganar por teorias infundadas que tentam prever o futuro, mas que só geram medo e confusão. Fique firme na palavra de Deus que nos revela a verdade e que nos dá esperança e paz. Lembre-se que Jesus já venceu o anticristo na cruz e que ele voltará para julgar o mundo e para reinar com seus santos. Ele é o nosso Deus e nós somos o povo, o seu povo. Então, se você gostou dessa mensagem, se você gostou desse estudo, dá um like, compartilha com todos os seus amigos para que esse canal cresça e que mais pessoas sejam abrangidas aí pela palavra de Deus. Amém?